Então vamos lá, gente. Então boa noite para todo mundo, para quem tá aí. Sejam bem-vindos de novo, né? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, né? A espiritualidade na visão sistêmica, né? E aí hoje eu gostaria de a gente começar a entrar já num outro ponto. E para conseguir concluir esse ponto, eu vou fazer uma espécie de um exercício mental aqui com vocês, no sentido de projetar algumas ideias, tá? Mas à medida que se for ficar confuso demais, vocês vão me parando e a gente vai ajustando aí, né? Que define o seguinte: muitas, né? A gente estava conversando aqui sobre várias mudanças que a gente pode ter de paradigmas quando a gente olha dentro da questão sistêmica, sobre qual que seria o grande objetivo da vida em si, né? A gente começou a falar um pouquinho disso. E boa parte das filosofias, das ideias, né, ligada à espiritualidade, parte de um ponto que nós estamos aqui, de certa forma, para poder melhorar alguma coisa, ou chegar num ponto de uma certa perfeição, né? Já que Deus, ou a ideia que a gente tem de Deus, ela é uma perfeição, tá? Aí eu quero introduzir aqui uma ideia para a gente poder bagunçar a nossa cabeça, que a gente adora, né? No sentido de que, vamos pensar no seguinte: imagina, né, esse ponto de vista a gente está tirando do Pietro Baldi, tá, gente? Ele tem uma coleção, na verdade, né? Onde ele fala do sistema e do antissistema, que a gente conversou um pouquinho lá para trás, né? Então ele tem uma ideia de que existiria, né, no início um sistema, esse sistema seria Deus, né? E nós estaríamos inseridos nesse sistema. Então esse sistema ele é perfeito por si, por ser uma projeção divina. Boa noite, pessoal, vai chegando aí. Então esse sistema, sendo a projeção divina, ele é a perfeição. Só que, e aí ele parte para tentar explicar o que seria então o antissistema, ou seja, onde é que começou o mal, né? Ou a origem do mal, por que às vezes a gente tem situações que a gente tem aí como desafios. Porque uma coisa a gente tem que concordar, né? Nós não vivemos no mundo perfeito. Isso é fato, né? E a própria ideia de mal que a gente poderia ter não vale aquela ideia de dizer... Boa noite, Dé. Vai chegando aí acompanhando. Essa ideia de mal que a gente tem não dá para ser simplesmente aquela visão de falar assim que o mal é a ausência do bem, simplesmente. O mal é o mal mesmo, e o mal é complicado, né? E quando a gente está na pele da gente, essas frases feitas não servem, né? Então a gente precisa entender de onde vem isso. Só que aí ele tenta fazer ele monta uma tese, né, uma teoria, de que o mal surgiu sobre a partir de uma negação ao próprio sistema. Então, de certa forma, nós ali no sistema, dentro de uma perfeição, chegamos a um ponto de questionar aquele sistema e não querer viver aquele sistema, tá? E isso é um pouco complexo, porque a gente poderia, né, imaginar, se num momento que estava tudo perfeito, né, qual que seria exatamente o motivo de levar a gente a questionar. E aí nós vamos fazer um exercício mental que é o seguinte: imagina uma coisa que ela é extremamente perfeita. O que é perfeito na cabeça de vocês, né? Perfeito seria uma coisa que não tem nada mais para ser modificada, concorda? Se é perfeito, não cabe mais nada além daquilo, né? E aí a gente teria a grande questão seguinte: se todos nós fôssemos exatamente perfeitos, de onde que viria qualquer tipo de questionamento? Entende que fica uma incógnita, né? Fica um hiato aí para poder realmente entender alguma coisa. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho nessa ideia da perfeição, né? Ou do que não seria então a perfeição. Trabalhando na ideia do que é perfeito, a única coisa que seria diferente do perfeito é exatamente o imperfeito.
certo? Aquilo que é perfeito não tem mais espaço que cabe em si. E aí a ideia do imperfeito já teria o quê? Possibilidades e várias possibilidades de criar, né, ou de fazer coisas diferentes. Então, se uma coisa ainda não é completa, ela pode ter algo para ser completado. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Então o que a gente vai pegar aqui no primeiro ponto? Ele trabalha a ideia de que qual que seria, né, a finalidade de, por exemplo, Deus criar todo mundo perfeito. Ser, né, todo mundo perfeito, nós seríamos uma espécie de máquinas. Nós não teríamos muita autonomia, já que a gente já foi criado para executar algo que não foge do previsto. Concorda? Se a gente não vai fugir nada do previsto, a gente já foi criado exatamente do jeitinho que tem que ser. Então nada vai mudar. Então imagina a gente num lugar, todo mundo perfeito. A Tânia é perfeita, a Sandra é perfeita, a Isabel é perfeita, a Débora é perfeita, a Sueli é perfeita, a Fátima é perfeita, eu sou perfeito, todo mundo é perfeito. De repente a gente vai começar a gofar. De enjoo. Que saco, né? Que coisa... Todo mundo faz previsivelmente tudo que todo mundo espera e isso não tem nenhuma graça, não teria nenhuma construção, não tem um motivo, né? Daí que surgiu a ideia do livre-arbítrio, né? Então quis Deus que não fôssemos simplesmente máquinas, né? Então nós teríamos em nós algo, né, que poderia fazer com que a gente vivesse ou questionasse, né, ou vivenciasse a própria obra. Faz sentido? Que é o que nós chamaríamos de liberdade de ação. Até aí tudo bem? Tudo bem. Só que, para isso, a gente teria que ter como se fosse uma espécie de uma cota, né, ou uma porcentagem em nós que não teria a ciência de tudo. Do contrário, nós seríamos o próprio Deus. Entende? Só o Deus seria completo, inteiro, aquele que sabe tudo. Para a gente questionar alguma coisa, nós teríamos que ser, né, uma criação, ou seja, nós teríamos que ter uma cota onde nós temos algo, mesmo que seja, se a gente simbolizar em 100%, mesmo que seja 1% que a gente não sabe. Só esse 1% seria o suficiente para a gente poder pensar como que seria, por exemplo, ser tudo diferente. Por exemplo, eu tenho 1% meu que pode pensar sobre tudo que está ao meu redor. 99% de mim, por exemplo, tá tudo certo. Mas 1% poderia pensar, e se fosse, por exemplo, o inverso? E se fosse totalmente diferente daquilo que eu sou? Então, esse 1% é um campo que, a princípio, ele é um campo de criatividade. Até aí, tudo bem? Então, assim, nós temos uma possibilidade de expansão dentro de nós, já que nós temos 1% aí de abrangência. Entende? Então, assim, é como se Deus criasse a gente exatamente como a gente, né, perfeito naquilo que nós fomos criados, mas nós temos uma possibilidade de entender o que nós somos, ao mesmo tempo conseguir entender o que está ao nosso redor. Isso seria como se fosse um tipo de evolução para a gente buscar? Isso seria, na verdade, uma espécie de livre-arbítrio. Porque não é necessariamente uma evolução no sentido que a gente entende, no sentido de melhorar. Pelo seguinte, é como se fosse da seguinte forma. É como se Deus criasse todas as possibilidades e cada um de nós seria uma criação diferente, né? Um diferente do outro. Né? De outra maneira, a gente seria cópia. Não faria sentido nenhum um monte de cópia de nós mesmos. Até aí tudo bem? Ô Bruno,
Você falou que teria 1% aí que é um campo de criatividade. Certo. Então é por isso que a gente de repente teve vontade de criar Exatamente. algo diferente? Exatamente. Só que a criação de algo diferente seria uma criação a partir do que nós somos. E a partir do que a gente também pode conhecer, né, ou saber ali do que o outro é. Então, cada um de nós teria um ponto de vista diferente. E isso que daria, de certa forma, a beleza também de sermos o que nós somos. Porque aí eu ia ter como admirar o que a Tânia é. Ela tem o 1% que eu não tenho, a Tânia de repente tem. Talvez ela não tenha o 1% que eu tenho. E o outro não tem 1%, né, da outra situação. Assim, cada um teria, digamos assim, uma função já específica. Tá dando para acompanhar? A gente teria uma situação específica. E aí a gente teria como entender a nós mesmos e entender também as diferenças. E não teria problema nenhum nas diferenças, já que tudo foi criado dentro de uma harmonia geral. Então, cada um tem exatamente aquilo que o sistema maior precisa, né? Ou precisaria. Como cada um, aquilo que falta nele é exatamente o que o outro tem. Então, nós seríamos solidários entre nós. Até aí tá tudo bem. Tudo bem. Um complementaria o outro ou não? De certa forma, de repente, não complementaria o outro, porque nós seríamos já perfeitos naquilo que a gente foi criado. Nós não teríamos necessidade de complemento. Mas dentro da criação, cada um complementaria a sua parte. A si mesmo. Isso. Dentro, então, por exemplo, dentro de uma ideia de criar, né, a minha criação não fica perfeita se a parte do outro não entra também, porque eu não posso saber tudo. Assim como dentro da criação da Tânia, ela não pode ser totalmente perfeita por ela também não saber tudo, né? Então teria que ter aí uma certa contribuição, né, de cada um, de forma que a perfeição, ou seja, a totalidade, só se daria se cada um desse 100% da sua contribuição. Ou seja, ninguém poderia ficar fora. Então, dentro desse grande sistema, tudo pode funcionar muito bem e nós teríamos liberdade de vivenciar tanto a maravilha de ser quem nós somos, quanto vivenciar a maravilha de conhecer quem é o outro, né? E a maravilha do que nós podemos fazer juntos, que é uma terceira coisa. Né? Então, nós vamos criar juntos e essa terceira coisa é uma coisa que nem eu sei o que vai dar, nem você sabe o que vai dar, mas ela é muito maravilhosa porque partiu de ambos, da contribuição de ambos. E quem dirá a contribuição de todos, né? Então, nós teríamos aí infinitas possibilidades de criações maravilhosas, extremamente ricas, né? Infinitamente. Tirando todo mundo do tédio, né? Porque, pelo amor de Deus, um lugar com todo mundo perfeito seria um tédio. Porém, as únicas regras seriam o seguinte, que seriam as próprias leis sistêmicas. A gente teria que respeitar as hierarquias, nós teríamos que respeitar o pertencimento, ou seja, eu não posso falar assim, na minha criação a Tânia não entra. A parte dela eu não gosto, eu acho que não combina. É como se eu escolhesse todas as cores, né? O arco-íris tem todo o espectro, né? O espectro das cores. De repente eu falo, vermelho não. Todas as cores menos vermelho. Então eu estou excluindo o vermelho dessa minha criação, né? E o outro fala, não, mas eu não quero azul. Eu não quero essa, eu não quero aquela outra, eu quero todas as outras. Ok,
Mas aí a gente excluir alguma coisa, a gente sai da lei do pertencimento. E a outra é a própria cooperação entre o sistema, ou seja, todo mundo tem que cooperar para que aquela criação se mantenha. Porque sem essa cooperação de todo mundo, né, mútua, o sistema ele não se autorrealiza, ou seja, ele não se autossustenta. Mas se eu já... e aí a hierarquia, a primeira hierarquia seria Deus em si, que diz, respeite essas 3 regras. Então, ou seja, eu estou falando que é assim, né? Ou seja, o sistema funciona só dessa forma. Ninguém pode excluir ninguém e todo mundo pode criar vontade desde que todo mundo contribua com todo mundo. Então é um campo de criatividade, de expansão. Mas necessariamente esse campo ele não pode ser perfeito. Porque se ele já fosse perfeito, não faria sentido nenhum criar. O que é perfeito não tem nada para mexer. Então, o único espaço em si que pode ter criatividade é exatamente aquilo que nós chamamos de imperfeito. Ou de erro, no nosso sentido pejorativo, que a gente tem um recalque com a imperfeição. Nós temos uma mágoa, né, desde o início de tentar ser exatamente o perfeito. Porque o perfeito a gente tomaria o lugar do Criador. Né? E o Criador seria Deus em si. Né? A gente não poderia ultrapassá-lo. Mas a gente querendo ser o Criador, o perfeito, a gente começou aí meio que numa viagem meio doidinha aí de querer, né, subvergir de repente alguma coisa. Mas a imperfeição, ela é exatamente o campo de criatividade necessário para que houvesse experiência, para que houvesse vida. E dentro desse campo de experimentação, tudo é permitido. Por isso, livre arbítrio. Então, nós podemos fazer tudo, né, desde que entendamos essas leis. Digamos assim, a não vivência dessas leis em si acarreta o quê? A compensação do próprio sistema dentro de nós. Então, se eu vou, por exemplo, criar um mundo com todas as cores, menos com o vermelho, o que eu estou fazendo? Eu estou excluindo o vermelho. Só que dentro da lei sistêmica, a gente não tem como excluir nada. Porque não tem um lugar para esse nada aí. Não existe um fora. Eu só estou querendo, eu tenho que fazer um esforço enorme para não existir o vermelho. E aí o que a gente faz? A gente então cria como uma espécie de uma ruptura entre mim, né, todas as cores, e o vermelho. O vermelho ele vai voltar para mim como sendo o quê? O meu antissistema. Ô Bruno, Vamos lá, vamos cair nas fichas aí, vocês perguntando. Vamos lá. Nesse nosso equívoco do perfeito, né? Nos acharmos perfeitos, aí estaríamos, no fundo, desrespeitando a hierarquia? Exatamente. A primeira ofensa que a gente faz à hierarquia é essa. Porque nós não fomos criados para sermos o todo. Nós fomos criados para estar no todo. Qual de nós controla o todo? Mas diariamente a gente quer controlar. E como? Toda hora a gente quer controlar, né? O fluir das nossas emoções, falar, hoje eu não... Nossa, hoje que é o meu grande dia, eu acordei com angústia, que saco, não posso ficar assim. E aí a gente fala, não, vou fingir aqui, vou colocar uma outra cara, fingindo que eu tô bem, porque não pode, aquilo é mais importante, né? Tem que controlar o outro, né? É o dia de você apresentar, por exemplo... a sua filha para alguém, para alguma coisa, uma coisa muito importante. E aí, naquele dia, ela não tá bem.
Você não pode, né? Vem cá, você tem que estar linda, maravilhosa, porque vai ser filmado e tal. A gente vai querendo controlar tudo. A gente quer controlar as pessoas, a gente quer controlar as situações, as coisas. E aí é onde a gente tenta tomar o lugar de Deus dentro do sistema. E aí a gente pode ir, né? Só que não é livre-arbítrio. É uma experiência. Então, Deus permite, né? A criação permite que eu acredite ser o controlador de tudo. Só que, vamos pensar o seguinte, imagina a gente, nesse primeiro momento, nós somos criados imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós somos Deus numa escala menor. A única coisa que vai nos diferenciar de Deus em si é simplesmente a totalidade de tudo. Mas dentro do dom divino, nós somos um Deus também. Ok? E dentro desse Deus aí também, nós temos essa porcentagem de liberdade. Então imagina eu como sendo um Deus, onde o mundo que eu vou criar, ele é uma cocriação minha, não é? É um mundo, por exemplo, chamado Bruno. Só que nesse mundo chamado Bruno, eu excluí, por exemplo, o vermelho. Vermelho para mim nem pensar. Meu mundo vai ser criado, um universo inteiro, com tudo, menos o vermelho. Vai funcionar? Vai. Ele vai funcionar. Vai funcionar. 99% dele funciona. Mas, Bruno, tá ouvindo? Tô ouvindo. Então, cada um foi criando o seu mundo? Exatamente. Só que não necessariamente esse cada um fomos nós, já que nós somos hoje já uma espécie de fractal dessa origem, dessa primeira origem. E também cada um foi criando seu mundo imperfeito, né? Imperfeito. É mais ou menos dessa ideia. Eu quis, né? Estou pegando de uma linguagem mais simples só para a gente entender, ficar mais simples. No meu mundo chamado Bruno, então imagina Deus Bruno lá no Olimpo. Combina pra caramba, né? Eu acho que tem tudo a ver. E aí no mundo do Deus Bruno, ele não permite a cor vermelha. E cria esse mundo, um universo inteiro. Logo, o que vai acontecer? Ele vai funcionar? Lembra que eu tenho 99% de perfeição. E o meu 1% que eu posso usar, eu estou usando ele para excluir o vermelho. Então eu vou criar um mundo com 99% de eficácia só. Logo é um mundo o quê? Imperfeito, por causa do vermelho. Agora, onde que vai parar esse vermelho? Eu não posso, lembra da lei do pertencimento, eu não posso excluir, a gente não tem como excluir do sistema algo. Se eu excluo, eu estou fazendo um movimento de esforço para que aquilo não exista. Então eu vou ter que gastar, digamos assim, energia para poder abafar a existência do vermelho. Só que dentro do meu sistema é como se o vermelho ficasse ali camuflado, como uma força antagônica. Então eu sou o Deus Bruno, que criou o mundo sem vermelho. E eis que de repente, em algum lugar desse universo, numa galáxia longínqua, uma luzinha vermelha começa a surgir. E aí, o que eu vou fazer? Enquanto Deus, não pode. Vamos combater essa luzinha vermelha. Só que nessa galáxia longínqua, esse vermelho ele é tão danado porque ele é exatamente tudo que eu quero evitar. Mas ele é exatamente tudo que eu preciso para que ele complete. Então o potencial dessa luzinha vermelha acaba tendo quase que, vamos pensar assim nesse primeiro momento, ele acaba tendo praticamente a mesma potência
do próprio Criador. Então, ou seja, o vermelho ele tem como ir contra mim na mesma intensidade que eu tento destruir ele. Então esse vermelho ele vai ser aquele que vai se revolucionar contra esse sistema que eu criei. Ou seja, ele vai revolucionar contra esse Deus. É o que seria para a gente, por exemplo, uma ideia de que ele vai ser então o mal. Porque no mundo perfeito do Bruno, tudo é certo, menos o vermelho. Mas o vermelho faz parte. E aí esse vermelho, ele vai ser o quê? O revolucionário, que vai brigar por um espaço próprio. E ele vai tentar, e eu vou ter várias ações, eu vou ter vários processos de tentar abafar esse vermelho. Né? Eu vou mandar ideias, né? Sei lá, conhecimentos e tudo. Olha, o mal tá ali nesse vermelho, o mal tá ali nessa coisa. Só que isso não tem jeito, isso vai crescendo. Tá dando para acompanhar? E aí chega uma hora que, por exemplo, eu posso dizer o quê? Para combater esse vermelho, eu vou falar que ele é o contrário, ou seja, o diabo, o mal. Mas ele é do sistema. Só que isso vai entrando e vai tomando cada vez mais força. Porque ele vai tendo verdades que eu quero negar. E ali vai ter coisas que são muito importantes e que vão crescendo também. Então, o que eu estou querendo dizer, né, em síntese, né, na última análise aqui? O fato do mundo ser imperfeito, a primeira coisa que a gente tem que entender que é exatamente a condição para que haja vida, né, experiência e criatividade. Então o problema nosso, o mal, ele não está no imperfeito. O mal ele está simplesmente em excluir alguma coisa ou tentar se colocar no lugar que não é nosso ou não colaborar com o sistema achando que nós somos melhores que os outros e que nós não participamos desse contexto total ali com todo mundo. Então, quando a gente vai tentando, de repente, ser perfeito diante dos outros, no fundo, a gente pode estar simplesmente querendo ser melhor que o outro só para poder ter algum tipo de poder sobre o outro. Ô Bruno, deixa eu ver se eu entendi. Você falou que a gente não pode excluir nada que a gente vê o mal como algo que a gente excluiu, que ele retorna, né? Se a gente excluiu algo que pertencia ao perfeito, então tudo que existe no mundo faz parte desse perfeito? Por exemplo, a violência. Sim, só que olha só, e aí nós vamos entender o seguinte, vocês nunca pararam, por exemplo, para questionar sobre a permissão divina para tudo que a gente chama de mal? Sim, todo mundo. Né? Então, por exemplo, Mas pode perguntar também, que a gente vai fechar o Bruno, raciocínio. então, a gente criou esse mundo aí imperfeito utilizando o nosso livre-arbítrio. Mas nós utilizamos esse livre-arbítrio porque Deus permitiu. Sim. Não é isso? Sim. Então, olha só, dentro desse espaço, digamos assim, esse espaço, né, de criação, entende que é um espaço de criação? A gente tem margem para testar, para poder experienciar alguma coisa, né? Então vamos lá, a experiência ela só é válida se ela for real, entende? Quando a gente fica só no campo de uma ideia, será, né, se eu pensar assim, ó, será que isso aqui é uma coisa que daria certo?
A gente tem como saber se vai dar certo ou não sem colocar aquilo em prática? Não tem. Aquilo tem que ser real. Então imagina o sistema que é perfeito, que é o próprio Criador, ele teria que prever que o nosso campo de pensar sobre alguma coisa poderia ter a possibilidade de pensar em exatamente o contrário de tudo. É uma probabilidade. Porque já que é seres que tenham autonomia, a autonomia ela tem que incluir, inclusive, não aceitar a criação como ela é. Ela tem que partir desse princípio. Não é assim? Senão, do contrário, a gente continuaria sendo autônomo, sendo um robô. Então, o criador, né? Hoje a gente tem muitos filmes, por exemplo, falando sobre a inteligência artificial. Né? E toda a ideia da inteligência artificial era o seguinte: ela é criada pelo homem, né? Com todos os protocolos, né? Para aquilo funcionar. Só que chega uma hora que essa própria inteligência artificial, em tese, ela começa a questionar os próprios protocolos, criando uma certa autonomia. E aí a gente tem um monte de filme, por exemplo, que fala o que aconteceria se a máquina tivesse vontade própria e quisesse criar o mundo do jeito dela. E aí é onde a gente tem aquela ideia das máquinas exterminando o ser humano, né? Aquela possibilidade lá né, que a gente tem várias ideias por aí. São pensamentos, são filosofias, mas fazem a gente refletir no seguinte: teria que ter um espaço para a gente pensar exatamente o contrário de tudo. Não que necessariamente a gente teria que tentar que fazer o contrário de tudo. Mas se eu tivesse em mim a vontade de testar, eu teria que testar. Mas o que o sistema faz? Nesse espaço de experimentação é onde a gente tem as leis sistêmicas. E o que a lei sistêmica ela faz? Tudo que eu faço, experimento aqui, me traz um reflexo do que eu fiz. Para que eu experimente em mim se aquilo de fato é válido ou não é válido. A partir dessa informação, cabe a mim ter continuidade ou não sobre aquilo que eu estou fazendo. Então, até esse momento, ter uma experiência, está tudo certo. Ou seja, o próprio erro, que a gente chama, é extremamente válido. Agora, a questão é que, se mesmo a partir de um equívoco, mesmo a partir de um processo, eu ainda insisto em levar isso às últimas consequências, eu tenho um limite de experimentação sobre isso. Então, entre esses dois limites, a gente teria duas situações que a gente poderia chamar do seguinte: teríamos duas possibilidades. Uma, continuar expandindo e criando, incluindo tudo, né? Ainda se mantendo na ordem, concluindo tudo, que não teria, digamos assim, nenhum tipo de perda, porque a gente só ampliaria. Ou eu tentaria excluir, ou tentar continuar excluindo alguma coisa, até também um outro limite, que seria o inverso. Esse limite inverso é o que a gente poderia chamar de queda. Então eu tenho um sentido de expansão e teria um sentido de queda. Tá? Dentro da queda, a gente poderia ter efeitos onde a parte excluída daria um rebote, ou seja, ela reivindicaria de volta o direito do espaço que ela tem. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, na violência, igual a Sandra perguntou, por que a violência chega em tal ponto? A violência ela só se justifica em tal ponto em função do ponto da negação daquela parte. Então, de certa forma, a violência ela vem buscar de mim na mesma proporção que eu tento excluir essa mesma parte. Deu para entender? Então, o que a gente vê como cenário de um mundo, como, por exemplo, com muita violência, a gente poderia pensar, poxa, onde é que está Deus que permite isso? Permite tanta coisa acontecer.
Então, tudo que está acontecendo, de certa forma, é simplesmente compensação sistêmica. Dentro de um processo onde negou muito aqui, aquilo vai reivindicar do lado de cá. Mesmo que seja no sentido pessoal, quanto no sentido de grupo. Então nós podemos ter violências, por exemplo, de um mundo inteiro em relação a um outro mundo. De uma galáxia inteira em relação a outra galáxia. Como de um vizinho em relação a um vizinho. Como um pai em relação a uma mãe. Alguém na rua com outra pessoa. O que não faz com que a violência seja algo que seja o quê? Positiva no sentido do sistema. Mas ela existe enquanto compensação necessária para alguma coisa que está sendo desarmonizada no sistema. Tá, Bruno, mas então tudo que existe é o que nós negamos. Então quem criou da forma que está fomos nós. Aí é que está o ponto. Não fomos nós. Porque nós aqui estamos representando só uma fração da origem dessa criação. Mas enquanto fração da origem dessa criação, a gente traz, de certa forma, o tema central dessa negação. Então vamos lá. Imagina um Deus no início. E ele começou é um Deus que negou uma parte. Certo? Então, dentro da criação dele, ele foi criando vários outros filhos, né? Esses filhos podem criar outros filhos, de repente, dentro desse próprio sistema, e nós podemos ser só uma parcela de alguma coisa que já iniciou há muito tempo atrás. Então não foi exatamente, por exemplo, a Tânia em si que criou tudo isso. Sim, eu entendo. Mas a Tânia faz parte do, digamos assim, desse Deus inicial que criou uma parcela de tudo isso. Entende? Então, é como se cada um de nós fôssemos, então, experiências, né, partes, né, conectadas a um contexto muito maior do que nós mesmos. Porém, a nossa função aqui, agora, ela não é exatamente de harmonizar todo o sistema fora de nós, mas harmonizar o sistema dentro de nós. Porque aí dentro de nós, apesar da gente negar, né, por exemplo, aquele que nos criou, por exemplo, se ele nos negou uma parte, não quer dizer que a conexão com essa parte, ela deixou de existir. Oi, falhou aí. Falhou? O que aconteceu? Falhou, vocês estão ouvindo agora? Estamos. Estão ouvindo. Então vamos repetir. O sistema falhou. O sistema falhou, gente. Então, olha só. O fato de a gente está no mundo, né, que foi criado por um Deus, digamos assim, né? E esse Deus, ele excluiu uma parte, digamos assim. O fato de excluir uma parte não quer dizer que essa parte foi tirada do sistema, ela continua existindo como algo que não, né, que teria que ser evitada. Vamos pegar lá a ideia lá do vermelho. Né? O vermelho foi excluído, então ele não poderia existir. Mas ele, de alguma forma, ele está ali. E, de alguma forma, ele vai continuar brotando. Por quê? Quando a gente vai criar, a gente cria ainda dentro de Deus, que é a perfeição total. Então, na perfeição total, tudo existe. E todas as possibilidades existem. Então, de alguma maneira, dentro do meu contexto, esse vermelho ele vai tentar existir de alguma maneira. E aí esse vermelho ele vai ser aquele que vai questionar essa criação. Bruno, eu acho que minha pergunta tem a ver com isso que você está falando aí.
A violência, então, ela pode ser vista como uma manifestação de algo que foi excluído. Exatamente. Ou é uma forma de exclusão também. Ou os dois. Ela continua. Tanto a Isso. manifestação de algo que foi excluído, como também uma forma de excluir. Porque há várias formas de excluir, né? Isso. Você ignorar algo, você menosprezar, você ser violento, né? Exatamente. Nas duas situações, né? Na verdade, as 3 situações, para aprofundar mais. Então, olha só. E aí você chegou no ponto que é maravilhoso e fantástico. Não sei se vai ficar muito confuso, mas é bom que depois a gente vai só tentando ir alinhando cada ponto desse. Porque, olha só. Quando você faz, a violência pode ser a manifestação de algo que já foi negado. Certo? Se a gente pensar nesse ponto de vista, nós estamos pensando que nós estamos vivenciando uma consequência ou uma reação de algo que já foi feito. Então nós temos aí o resultado de uma ação que já foi feita. Então temos aí uma ideia de passado. Tá? Uma ideia de passado. O fato de sermos imperfeitos ainda nos dá a possibilidade de continuar, por exemplo, excluindo. Ou seja, nós temos ainda uma possibilidade, por exemplo, de projetar isso no futuro. Ou seja, então eu tenho uma possibilidade passado e eu tenho uma possibilidade de futuro. Como eu também tenho uma possibilidade de compreender os 2 pontos de vista no agora e fazer uma terceira coisa diferente, onde nenhuma coisa é totalmente positiva e nem a outra também. Então eu vou tirar, né? Não justifica nem eu continuar usando a violência, mas eu preciso também sanar a violência que foi feita. Então eu tenho uma terceira ação, e essa terceira ação ela é a única que ela é imprevisível, no sentido do que eu posso projetar e no sentido do que já aconteceu. Então é como se o nosso sistema, então, a gente tivesse conectado dentro de 3 grandes possibilidades. Uma que nós estamos, vivenciando ou experienciando sobre aquilo que já foi feito. Então nós temos uma ideia de passado, e aí é onde nós temos a ideia de muitas filosofias, né, ligadas que evoluir é voltar para Deus e de certa forma ir consertando o passado. Né? Então é como se a gente tivesse cada vida aqui tentando fazer diferente pelo que já foi lá atrás. Então a evolução, de certa forma, é um caminho de cura das dores que já foram feitas. Isso é um ponto. Outro ponto uma vez que a gente ainda não chegou a experienciar ou a esgotar as possibilidades de ainda negar, tem um caminho que ainda se desenha dentro de um si. E se não for isso, eu posso continuar negando para ver o que dá. Então eu também teria um caminho de projetar mais atitudes que não daria, digamos assim, tão certo assim. Mas eu teria todo um leque aí de previsões futuras, né, que poderiam me ensinar também. E eu teria uma terceira que é o agora. E o agora é quando a gente está lidando com todas essas potências, todos esses lados, todas essas tendências, e eu tomo uma decisão extremamente inédita, nem levando em consideração só o passado e nem levando em consideração só o futuro. E aí a gente consegue viver no aqui e no agora e toma uma atitude totalmente diferente. Quando a gente toma essa atitude totalmente diferente, a gente está, digamos assim, vivenciando tudo de uma vez só. Num tempo que não tem passado nem futuro. É o eterno agora, que é o tempo lá do sistema inicial. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Nosso tempo ele vai fechar aqui e a gente joga o link lá só para a gente tentar aí, clarear. Mas o que eu estou querendo dizer? De certa forma,
tudo que aconteceu ou tudo que pode acontecer está aqui no agora. Ou seja, nós estamos sempre no exato momento de possibilidades de fazer o que precisa ser feito no agora. De forma que não depende de mim evoluir mais para frente, nem sanar mais de trás. Depende de mim, dentro do contexto que a gente está agora, conseguir, dentro das leis, colocar a ordem, a inclusão e a cooperação dentro de mim. Se eu faço isso no agora, eu concluo a minha experiência enquanto uma fração. Então eu não preciso harmonizar todo o universo, mas eu consigo fazer a parte que me cabe completa aqui e agora. No micro, né? No micro. Então não se trata de se a gente vai reencarnar ou se é aquela outra experiência. Nós estamos numa experiência extremamente nova. O problema é que a gente não acessa a experiência nova porque ora a gente está pensando no futuro e ora a gente está pensando no passado. A gente não vive, não coordena tudo no presente. Então, um ser que é considerado imortal ou eterno, ele se mantém sempre no presente. Enquanto os outros ficam vivendo ciclos de conclusões de experiências, que dá uma ilusão de tempo. Gostou aí do tempo, tia? Oh,